Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Trump e os mais ricos do mundo tomam posse dos Estados Unidos. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. Donald Trump toma posse hoje em Washington como o 47º presidente dos Estados Unidos. Aos 78 anos, Trump regressa à Casa Branca, apoiado pelos homens mais ricos do mundo, donos de empresas de abrangência global e de influência determinante no que lemos, vemos ou ouvimos, como é o caso de algumas das mais importantes redes sociais. Uma administração que combina tiques de oligarquia e de plutocracia levanta questões sérias. Com menor influência da imprensa e com o fim da verificação de factos, o escrutínio político estará limitado. O caminho está livre para a desinformação, manipulação e eventuais abusos de poder. O presidente soberanista vai querer conquistar territórios de países aliados à custa da força militar, quando as ameaças à soberania de terceiros ajudam a legitimar a invasão da Ucrânia ou as reivindicações da China sobre Taiwan. Este America First, Take 2, é uma regressão ao expansionismo do século XIX e à doutrina Monroe, que Trump já atualizou para a doutrina Donroe. Trump regressa num tempo de turbulência mundial e o que promete o novo presidente dos Estados Unidos é ainda mais turbulência. Neste episódio, Daniela Mello, cientista política da Universidade de Boston, diz que Trump quer utilizar a ameaça militar para chegar à coerção económica. Bem-vindos ao P24. O seu dia começa aqui. Daniela Mello, obrigado por ter vindo a este P24, hoje dia em que Donald Trump toma posse em Washington. O que é que nós podemos esperar deste remake do Make America Great Again? Quais é que poderão ser as principais medidas emblemáticas no início desta segunda administração Trump? Olá, bom dia. Esta segunda administração Trump promete ser mais confiante, certamente mais assertiva e ainda mais disruptiva do que foi a primeira administração Trump. Isto sobretudo do ponto de vista institucional. Ou seja, Donald Trump prepara-se para pôr à frente das grandes agências americanas e, digo internamente, indivíduos que são realmente e que prometem reconstruir essas instituições por dentro e em alguns casos até desfazê-las, se for possível. Donald Trump, por exemplo, tem falado abertamente sobre livrar-se do Departamento de Educação e também de outros ditos ministérios, outras agências aqui nos Estados Unidos que ele considera ou corruptas, ou que não têm funcionado, ou que funcionam sob agendas com as quais ele não concorda, ou seja, que são woke, por exemplo. Portanto, quando digo mais combativa, também digo mais preparada para batalhas judiciais. Donald Trump promete basicamente lutar pelas suas ideias, pelas suas convicções e por estas mudanças que prometeu ao país durante a campanha eleitoral. Portanto, do ponto de vista institucional, Donald Trump também aprendeu algumas lições desde a sua primeira administração e há erros que ele considera que foram erros que não quer voltar a cometer. Um desses erros, por exemplo, foi a nomeação de indivíduos que faziam parte do establishment republicano e ele basicamente considera que esses indivíduos o traíram porque não fizeram ou não levaram avante as políticas que ele tinha determinado e, de certa maneira, até funcionaram como, detratores de parte dessa agenda. Portanto, ele quer evitar tudo isso e por isso é que ele apostou tanto em nomeações que são, de certa maneira, incomuns para este tipo de cargos, mas são pessoas que ele considera que ouvirão... Eles serão obedientes. Exatamente, que lhe serão obedientes e fiéis e em quem ele tem toda a confiança desta vez. Os multimilionários das empresas tecnológicas, os homens mais ricos do mundo, Elon Musk, Bezos ou Zuckerberg, estarão ao seu lado na cerimónia de hoje e estarão ao seu lado durante estes 4 anos, com alguma perda de influência da imprensa ou com alguma domesticação de alguns desses títulos. Corremos o risco de ter um
fim de um certo escrutínio democrático, acrescido com o final da verificação de factos, não é? Portanto, as limitações desse escrutínio político podem permitir, claro, um aumento da desinformação, da manipulação e eventuais abusos de poder. Podemos estar quase que a assistir a uma troca de um quarto por um quinto poder? Este é um tema muito importante para a democracia americana, e há indicações de que realmente haverá muita hostilidade desta administração para com a comunicação social, em particular a comunicação tradicional, não é? Os canais de televisão, os jornais tradicionais e por aí fora. E tem havido também uma preparação já, desde novembro, destes meios de comunicação e de editores e de jornalistas para este eventual conflito que se avizinha com a administração Trump. Porquê que eu digo que há indicações de hostilidade? Por um lado, temos o historial de Donald Trump, que abertamente chamou aos jornalistas e ao jornalismo os inimigos do povo. Não é? É uma frase que ele próprio usou várias vezes, e ele demoniza a comunicação social, sobretudo quando são notícias que ele considera injustas para com ele. Por exemplo, podemos pensar no Kash Patel, que é o nomeado para liderar o FBI e que terá poderes de investigação tremendos. O Kash Patel prometeu abertamente que a expressão foi "We will come after the people in the media". Ora, come after, em inglês, quer dizer perseguir, quer dizer apanhar, quer dizer, basicamente, vamos atrás destas pessoas. Depois também podemos olhar para o nomeado para diretor da Comissão Federal das Comunicações, Brandon Carr, que é um indivíduo que prometeu que, se tiver esta posição, que virá a revogar licenças de transmissão a canais hostis aos conservadores. Esta aproximação entre os grandes bilionários das tecnológicas e Donald Trump também são uma grande preocupação para os meios de comunicação. Porquê que eu digo isto? Porque grande parte da informação está em servidores de companhias como a Apple, como a Google, como a Amazon, não é? E o que é que acontece se estas companhias agora estão a trabalhar muito, ou seja, têm uma nova dinâmica de trabalho e de relação com o governo, não é? E o governo decide fazer uma investigação de um jornal e manda uma intimação à Apple ou manda uma intimação à Google sobre todos os dados que estiverem guardados na cloud, que estiverem guardados na nuvem. Obviamente há aqui um receio muito grande dos jornalistas que as suas fontes de investigação, não é? Possam ser desvendadas e colocar em risco a sua privacidade. Exatamente. Portanto, há aqui um momento bastante complexo para os jornalistas e, portanto, tem havido uma grande discussão no meio da comunicação social para perceberem como se protegerem, não é, contra estes eventuais atos judiciais, ações judiciais. Portanto, aqui tem havido uma aposta grande na codificação das comunicações, não é, e a transferência de servidores, dos dados de servidores da Apple e da Google para companhias como Proton e Signal, que são codificados. Tem havido também uma preocupação muito grande com os seguros, porque as ações judiciais, processos de difamação, por exemplo, são uma grande estratégia já bem testada nos Estados Unidos para acabar com o jornal, para acabar com o canal de televisão, porque estes processos, por vezes, são multimilionários e se os jornais forem arrastados em tribunal, deixam de ter esse dinheiro para, obviamente, fazer o que precisam de fazer, jornalismo. E temos casos, como foi, por exemplo, o caso da Gawker, nos Estados Unidos, que foi fechada exatamente por causa de um processo judicial. Portanto, haverá menos escrutínio? Não sei se haverá menos escrutínio, porque o que eu vejo agora da comunicação social é uma reação de preparação para a luta, digamos assim, preparação para este confronto, uma vontade de continuar a trabalhar e a trabalhar bem, mas obviamente num ambiente muito tenso. Daniela, mudando um pouco a nossa conversa, os incêndios na Califórnia estão a ser transformados numa luta entre Estados democratas e republicanos. Os congressistas republicanos não escondem
que só estão dispostos a financiar as áreas destruídas em função de determinadas condições prévias que são marcadamente ideológicas. Esta polarização vai ser mais evidente a partir de agora entre os Estados? Esta polarização já vem de trás, sobretudo mesmo durante os primeiros 4 anos de Trump, vimos muito esta diferenciação entre os Estados ditos vermelhos e os Estados azuis, os vermelhos sendo os republicanos e conservadores e os azuis sendo os liderados por governadores e legislaturas democratas. Portanto, não é algo novo, é algo que, enfim, que Donald Trump continua, mas há realmente aqui a Califórnia, em particular, tornou-se um símbolo do movimento MAGA sobre tudo que está errado, ou tudo que eles veem de errado em Estados democratas. Portanto, refere-se ao DEA, o acrónimo de Diversidade, Equidade e Inclusão? Exatamente, ou seja, como sabemos, tem-se desenvolvido uma verdadeira guerra cultural entre a direita e a esquerda sobre esta questão da inclusão, não é? Da equidade, da inclusão. E a Califórnia é vista pelos conservadores como o exemplo quase extremo de tudo que pode dar errado ou de todos os problemas que podem estar ligados a este tipo de política. E Donald Trump aproveitou os incêndios e a questão dos incêndios na Califórnia para redobrar essas acusações. Por exemplo, atribuindo os desastres não às mudanças climáticas e aos ventos de Santana e a todo à complexidade realmente dos problemas que a lei enfrentava do ponto de vista ambiental, e ele atribuiu isto às políticas DEI do Estado, ou seja, a Califórnia acabou por se tornar o grande símbolo do movimento MAGA para esta guerra contra o que eles chamam wokeness, não é? Contra o movimento woke e este momento woke, estas políticas progressistas. Trump basicamente é o anti-progressista, não é? E a Califórnia tornou-se o grande símbolo contra o qual lutar, portanto temos aqui realmente uma batalha entre os Estados republicanos e os Estados democratas. Além de antiprogressista, Trump é um soberanista, preocupado com as fronteiras do seu país, mas admite a hipótese de conquistas territoriais pela força, como se estivesse no século XIX. Chegou até ao ponto já de alterar o nome da doutrina Monroe, propondo uma doutrina Donroe com as suas 3 letras iniciais do seu nome. Este tipo de afirmações são levadas a sério nos Estados Unidos ou são encaradas como fanfarronice? Ambas. Ou seja, na opinião pública temos um pouco de tudo. Há partes do público que acham que isto é só fanfarronice, que é dado à hipérbole e gosta, enfim, de fazer este tipo de showmanship, não é? E depois há também partes do público que estão, obviamente, extremamente preocupados. Porquê? Porque aqui não estamos a falar simplesmente de alguém estamos a falar do líder, do maior poder militar a nível internacional. Portanto, é um indivíduo que realmente tem a capacidade e o poder para utilizar a força militar dos Estados Unidos para conseguir atingir os seus objetivos. Portanto, há aqui realmente uma capacidade ligada a essa ameaça que lhe dá um certo peso e, portanto, tem de ser levado a sério, não é? Agora, do ponto de vista, a maior parte dos analistas considera que aqui ele está a tentar melhorar a sua posição negocial, não é? Portanto, de certa maneira, ele quer utilizar a ameaça militar para chegar à coerção económica. Portanto, com o exemplo que vimos nas últimas semanas, as várias discussões sobre a Groenlândia, sobre o Panamá, a Groenlândia e o Panamá são realmente de interesse estratégico para os Estados Unidos. Isso já o sabemos há muito tempo. Mas Donald Trump é o primeiro presidente que se chega à frente e diz: muito bem, isto interessa-me, é importante para a segurança dos Estados Unidos, é importante para o poder económico dos Estados Unidos, e vocês, se não quiserem negociar, enfim, eu estou disposto a utilizar todos os meios que tenho à minha disposição para
chegar aos meus objetivos. Mas, na verdade, o que a maior parte dos analistas vê é realmente aqui esta estratégia negocial de tentar fazer uma ameaça até radical, não é? Para depois conseguir obter benefícios económicos em particular e benefícios em termos de segurança. Portanto, nós sabemos que ali há petróleo, há minérios, que são muito importantes para a economia, há questões de segurança com a abertura da passagem do Ártico e o de gelo. Portanto, será isto esperança ou será isto uma leitura? Daniela, para terminar, a presença de Elon Musk nesta administração pode dar asa a uma confusão entre interesses privados e interesses públicos, ou uma espécie de apoderação da administração por parte dos supermilionários do país? Ora bem, o discurso de Biden na semana passada... Sobre a oligarquia. Exatamente. E a plutocracia também, já agora. Exato. Sublinhou esse perigo e foi recebido de forma muito sóbria no país. Portanto, há realmente o reconhecimento de que estamos numa nova era em que há uma confluência de fatores que realmente levou à subida ao poder de indivíduos que, enfim, sempre tiveram poder, verdade seja dita, não é? Sempre houve uma influência muito grande dos multimilionários e bilionários na política americana, mas um indivíduo como Elon Musk realmente representa um novo tipo de poder, ou uma nova confluência de poder, se quisermos falar disso desta maneira. Porquê? Porque ele é um indivíduo que neste momento tem um poder económico que é extremamente vasto, é dono da X e consegue utilizar essa plataforma para conseguir disseminar o seu ponto de vista, disseminar a informação que considera mais importante e ajudar os partidos da direita radical. E ao influenciar o Presidente dos Estados Unidos, consegue influenciar não só a política económica, mas também a política externa e a política interna, doméstica, do que se passa nos Estados Unidos. Portanto, aqui estamos a falar de um indivíduo que, na verdade, tem um nível de poder e de influência que supera em muito aquela imagem tradicional que temos dos milionários a tentarem influenciar a política, enfim. Do lobby, sim. Exatamente. Portanto, não é um exagero quando Biden se refere aos barões do século XIX e quando Biden avisa que ou há regulamentos ou há realmente uma mudança radical na nossa capacidade de escrutinar as atividades destes indivíduos, ou as democracias estão realmente em perigo, porque alguns destes indivíduos podem ser pró-democracia, mas outros podem não ser. Não é? E, na verdade, lutar contra essas mesmas instituições. E é isso que queremos para o futuro da ordem internacional, é isso que queremos para o futuro das nossas democracias, é uma questão realmente que se põe para o século XXI. Daniela Melo, obrigado por nos ajudar a antecipar algumas das páginas que temos pela frente com Trump no poder. Obrigado. Obrigada. Nem bom dia, boa tarde, viva ou olá. Em vez disso, o seco, viva la muerte. A lembrar que a vida é vale de lágrimas e que o reino dos céus só com a morte virá. Os mamortas estão de olho no fascismo, porque é que estas ideias tão velhas, tão retrógradas, tão anti-civilização, tão anti-iluministas, tão inimigas do conhecimento e da ciência, estão a ter tanta adesão? É o que pergunta Adolfo Luxúria Canibal, o vocalista da banda. Viva la Muerte é o álbum com que os Mamorte assinalam os seus 40 anos e os 50 do 25 de Abril. O álbum combate, denuncia da ascensão de anseios totalitários fascisantes. Um álbum necessário, diz-nos Mário Lopes. Leia a entrevista a Adolfo Luxúria Canibal em público.pt/cultura-y. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.